Uma criança dotada, um pai que projetou no filho os próprios sonhos, uma vida inteira de treino e um destino que parecia certo até não ser mais. Quando você assiste Kung Fu Panda, é fácil olhar pro Tai Lung e pensar: ele foi injustiçado! Afinal, ele treinou a vida inteira, se dedicou, acreditava que nasceu pra isso, e viu tudo ser tirado dele pra dar lugar a alguém que nunca havia sequer lutado. Mas será que ele realmente foi injustiçado? Nesse vídeo eu te mostro por que Tai Lung nunca mereceu ser o verdadeiro dragão guerreiro. Na primeira cena do filme, vemos Paul sonhando em ser um dos 5 furiosos e um verdadeiro guerreiro. Mas quando seu pai, o Ganso, pergunta a ele com o que estava sonhando, ele diz: Macarrão. Tá, mas o que o macarrão e o panda têm a ver com o Tai Lung? Pra começar, tudo no filme é uma metáfora sobre o propósito em encontrar quem você é. O macarrão era o sonho do Ganso, assim como treinar o próximo dragão guerreiro era o sonho do Shifu. Isso deixou os dois sem escolha, já que Paul teve que aprender os ofícios do pai e trabalhar com ele vendendo macarrão. E Tai Lung, que viveu anos se dedicando para se tornar o lutador mais importante da China. Seu sonho foi tão imposto que até seu nome, Tai Lung, significa o grande dragão. Tudo que eles faziam era para agradar seus pais e corresponder suas expectativas. Tai Lung gostava do Kung Fu, diferente do Paul que não gostava do macarrão. Mas nenhum dos dois aprendeu desde cedo a escolher o seu próprio destino. Agora, a primeira coisa importante que difere os dois personagens é como lidam com a rejeição. Durante seus anos de treino, afeto e domínio das técnicas do Kung Fu, Tai Lung não tinha dúvidas que era a escolha óbvia. Era o mais forte, o mais preparado e o que mais abdicou de tudo para conseguir o pergaminho. Mas não existem escolhas óbvias. Não para Mestre Oogway. Quando ele vê maldade em seu coração, foi porque ele sabia que se fosse contrariado, rejeitado, seu ódio seria exposto e se voltaria contra todos. E você pode até me dizer: mas o Shifu prometeu o pergaminho pra ele, é natural que ficasse revoltado. Sim, é até natural, mas não da forma completamente descontrolada e explosiva que ele ficou. Vale lembrar, o cara era uma máquina de combate depois de tanto tempo de treino. Então, o menor descontrole que ele tivesse com algum morador ou o próprio vale já não seria pouca coisa. Porque mesmo que haja justificativas para o caos, há melhores maneiras para lidar com a perda, como o próprio Paul. Após a prisão de Tai Lung, muitos anos se passaram, e a China continuou sem um guerreiro que liderasse o vale. Não havia tanta pressa para escolher, porque não existia nenhum grande conflito que ameaçasse todos. Até que Oogway previu. Eu tive uma visão. Tai Lung voltará. O desespero do Shifu não é à toa. Ele sabia que ninguém poderia o impedir dessa vez, já que Oogway não tinha mais idade para lutar. Por isso, Oogway então diz que tá na hora de ser revelado o novo dragão guerreiro para trazer a paz ao vale. E quando Shifu pergunta quem poderia ser o grande escolhido, ele apenas diz: Eu não sei não. E de fato, ali ele ainda não sabia. É claro que isso só preocupou mais o Shifu, que mandou reforçar ao máximo a proteção e a segurança da prisão de Tai Lung. Mas isso, bom, não foi o suficiente. Uma pena. Literalmente uma pena, porque graças a ela, ele consegue se libertar e acabar com todos ali, mandando uma ave levar o recado direto ao seu antigo mestre. O verdadeiro dragão guerreiro está voltando. Isso porque o outro cara tinha acabado de ser escolhido, no momento que ele cai voando do céu. E bom, digamos que o panda não foi muito bem recebido. Minhas joias. Paul foi rejeitado desde o primeiro momento. Seu sonho sempre foi aprender Kung Fu. Mas quando teve a oportunidade, foi subestimado e humilhado de várias formas. Claro que ele não tinha experiência e não parecia ser a melhor opção. Mas no momento que Oogway escolheu, Shifu poderia ter confiado na decisão do seu mestre, como confiou quando ele recusou Tai Lung. Mas ao invés de ódio, revoltas e decisões ruins, Paul busca aprender a persistir e encontrar algo que falta em Tai Lung: o equilíbrio. Para ser um verdadeiro mestre em Kung Fu, não é necessário apenas a habilidade de um guerreiro, coisa que Tai Lung tinha de sobra, mas encontrar a paz em seu coração, na sua mente e na busca por ser alguém melhor. Paul não sabia lutar, mas sabia como encarar cada batalha, porque se aguentava as ofensas e os socos sem reclamar, ele jamais poderia ser derrotado em sua mente.
Tai Lung, por outro lado, sempre acreditou ser superior, merecedor de sua recompensa, tomando até a força se for preciso, mostrando que seu lado mental e emocional era frágil, à medida que as coisas não iam como planejado. Assim como Shifu, ele queria ter controle de cada situação, de cada parte do seu destino. As coisas tinham que seguir à risca, e a cada vez que tentava controlar tudo à sua volta, mais as coisas davam errado. E isso, inclusive, era sempre alertado pela Tartaruga Sábia. Às vezes encontramos nosso destino pelo caminho que tomamos para evitá-lo. Seja tentar reforçar a prisão de segurança máxima, prometer algo que não tinha como cumprir, ou querer acabar com a chance de alguém que pode te salvar. Isso pode até parecer uma proteção, ou certo na sua cabeça, mas não evitará o verdadeiro destino. Por isso, não evite deixar o like, se inscrever no canal e hypar esse vídeo, pô! Ou eu já vou logo pedir pro Panda dar uma conversadinha aí com vocês rapidão. Escaduche. Mas voltando, a mesma obsessão por tentar mudar o próprio caminho a qualquer custo é o que faz Tai Lung ter que enfrentar até os 5 Furiosos para chegar ao palácio e assumir seu propósito. Mas será que realmente era o seu propósito? Porque o que vemos ao longo do filme é que destino, propósito, pode até parecer cair do céu em uma bola de fogo. Mas ser um verdadeiro guerreiro, herói, que pensa em trazer segurança e paz aos outros, primeiro precisa trazer paz a si mesmo. Sua história pode não ter tido um começo muito feliz, mas não é isso que define quem você é. É o restante da sua história. Quem você escolhe ser. E bom, Paul escolheu. Preciso te contar uma coisa. Durante a viagem, eu encontrei o vilarejo onde eu nasci e descobri como eu acabei naquela cesta de rabanetes. Agora eu sei quem eu sou. Sou seu filho. Mas como Tai Lung poderia fazer o mesmo se nunca sentiu o mesmo apoio do pai? Tudo o que fiz foi para que se orgulhasse de mim. Diga-me o quanto se orgulha, Shifu. Diga-me! Diga-me! E quando o Shifu diz que se orgulha e pede perdão, já é tarde. Porque toda sua raiva e obsessão já estão fora de qualquer controle. Eu sempre me orgulhei de você. E foi esse meu orgulho que me cegou. Eu o amava demais para ver o que estava se tornando. Eu peço o seu perdão. E aí vemos o combate de 2 filhos perdidos, mas que entendem de forma diferente de onde vem a verdadeira força. E não é do pergaminho. Sei que muita gente até vai falar: ah, mas foi o roteiro. É impossível o Paul, com só alguns dias de treino, ganhar do Tai Lung. E isso é verdade. Mas Paul não ganhou por lutar melhor. Paul ganhou por ser ele mesmo. Shifu não ensinou as mesmas técnicas que ensinou a Tai Lung ou aos 5 Furiosos. Shifu apenas deu a motivação necessária que Paul precisava para aprender, com um pouco de comida. Tanto que ele usa o mesmo truque que aprendeu com o Shifu de separar as tigelas para confundir o adversário e até suas próprias técnicas, como puxar o pergaminho com o macarrão, usar bambus para ir até o pergaminho, o mesmo bambu que ele tentou dar impulso para entrar no Palácio de Jade no início. E é claro, os fogos de artifício que ele já sabia o quanto aquilo já tinha o ajudado. E é aí que tá, mesmo com tudo isso, se for ver, o Paul ainda perde, porque Tai Lung consegue o derrubar e pegar o pergaminho. O problema é que durante toda a sua vida, Tai Lung acreditou que esse pedaço de papel o daria toda a força que ele talvez não sentia em si mesmo. Por isso achava que o pergaminho tinha dado poder para o panda. E quando encara uma folha em branco, o que ele vê refletido é alguém perdido, confuso, que não sabe quem é. E o que de fato Kung Fu representa. Porque não se pode lutar o tempo todo. A franquia a todo momento nos mostra sobre Yin Yang, o simbolismo de paz interior. E isso não é à toa. O Kung Fu prega uma conexão que vai além da matéria, um desenvolvimento mental e emocional, e uma busca por ser leal, humilde e ajudar quem mais precisa, acima de qualquer objetivo pessoal. Paul também ficou confuso ao receber o pergaminho, mas quando entendeu o verdadeiro ingrediente secreto, sabia que tinha tudo o que precisava para ser um verdadeiro dragão guerreiro. Já Tai Lung poderia passar mais 1000 anos treinando, pois enquanto não encontrasse os verdadeiros valores de alguém que inspira e traz a verdadeira harmonia às pessoas, jamais seria o cara certo para liderar a China.
porque é preciso ter sabedoria até para dar suporte à própria queda, como fez o tio Iroh, que mesmo depois de perder o filho, dedicou sua vida para guiar Zuko até se tornar o verdadeiro rei. Essa história eu te conto melhor nesse vídeo aí na tela.